21 dias acessando o perdão com a mesa multidimensional arturiana e hoje é o quarto dia desse processo e nós estamos aqui dentro da nossa egrégora formando um grupo, um time que vai liberar as culpas, liberar as mágoas juntos, potencializar o resultado do outro e estamos aqui comprometidos com esse movimento nesses 21 dias. Esse tratamento está acontecendo às 8 horas da manhã no meu Instagram, @easyterapeuta, para quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube. Então, se tu queres assistir ao vivo, vai lá, a gente troca ideia por aqui, o pessoal pergunta coisas, ok? Ele está sendo colocado a gravação no YouTube depois, então tu pode assistir pela gravação, não tem problema nenhum, tá? Vai ter o mesmo efeito em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer local que tu acessar esses tratamentos que a gente está fazendo aqui dentro desses 21 dias, tu vai receber o tratamento energético desde que tu assista, desde a abertura da mesa multidimensional arturiana, que a gente faz mais pro final do vídeo, até o final, até o fechamento da mesa, aí tu vai receber esse tratamento energético, tá? E quanto mais pessoas estiverem comprometidas com esse processo, mais pessoas estiverem comprometidas com realmente estar abertas para essa energia do perdão, mais a gente consegue potencializar essa liberação da egrégora. Então todo mundo se ajuda, né? Quem está comprometido ajuda a si mesmo pela abertura do campo e ajuda todo mundo que está comprometido também. A gente está formando aqui uma força. Oi, bom dia para quem está entrando por aqui. A gente falou ontem, bom, se tu tá chegando aqui de paraquedas no quarto dia, eu recomendo que depois tu assista o primeiro dia, que lá tem as informações, tá tudo gravado no meu Instagram e no YouTube, tá, gente? Então tem as informações de como que vai funcionar esse processo, qual é o objetivo do processo, por quê, tá? Que tá acontecendo assim, e nesse momento também. Ontem a gente conversou sobre o perdão a si mesmo e eu falei bastante sobre as microculpas. Eu falei sobre como que a gente se culpa e por que a gente precisa perdoar a nós mesmos. E todo mundo tem microculpas, todo mundo tem alguma culpa real que consegue perceber ou pelo menos umas cobranças exageradas que a gente tem, tá? E aí precisa também trabalhar isso e liberar. A gente falou sobre isso ontem. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o perdão aos outros, às outras pessoas. Quando a gente identifica, e às vezes é bem sutil, a gente nem percebe, tá? Mas quando a gente identifica que a gente tem que perdoar alguém. Bom dia, o pessoal que tá entrando aqui. Tem o pessoal que me acompanha de manhã e eu gosto, porque trazem dúvidas, trazem questões para eu responder e pra gente enriquecer isso tudo. Então quem tiver, o pessoal que tá aqui, né, tiver dúvida, quiser, perguntem aqui. Bom dia, Vanessa, minha cliente, que já tá sempre por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tragam aqui, porque daí enriquece essa troca, né? Eu adoro tirar dúvidas e explicar e ensinar, é um dos meus propósitos, né? Da minha energia de propósito de ensinar, aprender e ensinar. Então, falando sobre o perdão aos outros, eu anotei 3, acho que, porque assim, pra gente conseguir perdoar outra pessoa, tem algumas crenças que a gente precisa entender de outra forma. A gente precisa enxergar o perdão de um outro jeito. Porque senão as pessoas falam pra mim, Izzy, mas a pessoa fez isso pra mim, me prejudicou, ela foi errada comigo, como que eu vou, né, simplesmente perdoar essa pessoa? A gente não tem crenças, ferramentas mentais também pra fazer esse perdão, pra sentir o perdão. Porque perdoar não é pensar assim, eu não devo, né, botar culpa naquela pessoa, eu não devo ficar nutrindo raiva contra aquela pessoa, eu tenho que perdoar. Isso aí tu não perdoa nada, tu tá chegando à conclusão que tu precisa perdoar. Mas o perdão é um sentimento que nos desconecta de qualquer coisa negativa com aquela pessoa, de qualquer interação negativa com aquela pessoa. O perdão ao outro é quando a gente sente que deseja as melhores coisas para outra pessoa, mesmo que não queira mais que ela faça parte da tua vida. Porque se ela te prejudicou, provavelmente tu não vais querer manter uma pessoa tóxica perto. Mas é desejar o melhor para aquela pessoa. É um sentimento de desconexão. Sabe, é um sentimento, a gente não tem mais raiva, não pensa na pessoa mais como com birra, ou quando conversa com a pessoa, a gente não sente mais um ranço, sabe?
Então tu realmente sente que deseja que aquela pessoa receba as melhores coisas para a vida dela. É um desejo do coração, não da mente, tá? A gente confunde muito. A gente pensa assim, eu sei que eu tenho que desejar o melhor, então que seja o melhor. Cara, isso pode levar ao perdão, mas o perdão é quando a gente sente no coração, nossa, essa pessoa fez isso, eu já vou trazer algumas crenças pra gente mudar, pra ajudar nisso. Essa pessoa fez isso pra mim, mas eu desejo as melhores coisas pra ela, tá? E por que a gente não consegue desejar? Eu coloquei aqui 3 crenças, 3 coisas que a gente acredita que é difícil mesmo. Acreditando dessa forma, é muito difícil entregar o perdão pra alguém que nos prejudicou. Mas olha só, primeiro, das 3, a gente, quando culpa o outro por alguma situação que ele fez pra nós, a gente esquece de uma coisa importante. Nós temos a nossa parcela, veja, parcela de responsabilidade de todas as situações que acontecem com nós na vida. Como? Através da energia que a gente emana. Então, se alguém me traiu, eu estou emanando essa energia. Não quer dizer que a pessoa não fez errado e que a pessoa também não tem a responsabilidade dela. Mas eu tenho a minha parcela, o meu pedaço de responsabilidade naquilo ali. Porque eu emanei aquela frequência de alguma forma. E não quer dizer que tu tá extraindo, por exemplo, um relacionamento amoroso, né? Alguém te traiu, isso não quer dizer que tu trai, mas tu tens uma frequência de traição. E na terapia a gente pega e descobre, a pessoa fica, caramba, é verdade. Porque senão ela não atrairia uma pessoa que trai, entendam? Então a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nas coisas negativas que acontecem com a gente. Que é a partir daquela dor, daquela questão que a gente tem para trabalhar em nós. Então a gente vai atrair pessoas que vão fazer aquilo que a gente tem que passar para poder enxergar o que tem dentro de nós, tá? Então a regra do espelho funciona muito bem pra gente identificar isso aí. E quando a gente entende que a gente acabou atraindo uma pessoa que fez algo ruim pra gente, uma pessoa que era tóxica, uma pessoa negativa, porque de alguma forma a gente tinha algo dentro de nós, a gente estava emanando uma frequência, tinha algo dentro de nós que estava nos conectando a pessoas daquela forma, a gente entende que a gente não tem que concentrar nossa energia em colocar a culpa no outro. A gente entende que, putz, se essa pessoa veio na minha vida, fez isso comigo, o que a vida está me mostrando? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que modificar em mim para não passar mais por isso nunca? Para eliminar essas situações da minha vida. Por exemplo, relacionamentos amorosos tóxicos. Outro exemplo, pessoas que te roubam financeiramente, que passam a perna em ti, pessoas que te enganam, chefes que são sempre estúpidos e grossos. Tudo isso, gente, é a nossa frequência que está atraindo para um aprendizado específico. E se a gente não faz esse aprendizado, a gente vai entrar nos ciclos, que eu chamo de ciclos repetitivos, que normalmente eles representam aprendizados kármicos, ou seja, coisas que a gente veio para aprender nessa vida de certeza. Dessa vida não passa, a gente disse quando encarnou. Né? Então vai acontecer isso de ruim comigo até que eu aprenda. E aí, quando a gente entende essa dinâmica do universo, fica mais fácil de entender que não é só responsabilidade da outra pessoa que te fez mal, mas de alguma forma, uma parcela a gente também tem. E se a gente aprender e mudar, aquilo não vai acontecer mais. Então, no fim, depende só de mim, não depende do outro. Se eu mudar aquela questão dentro de mim, eu nunca mais vou me conectar com uma pessoa que faça aquilo pra mim. Então eu vou eliminar aquela situação da minha vida, tá? Então entender isso pra mim é uma das coisas mais importantes. Isso não quer dizer, aí vamos pra segunda crença, que a outra pessoa não fez nada de errado, ou que ela não fez nada que me prejudicou, ou que ela não jogou nenhuma energia negativa pro universo pra mim. Ela fez isso. Isso é a parcela dela de responsabilidade. Só que a gente não pode mexer na parte dela. Então, o perdão, quando a gente dá o perdão para essa pessoa, não é achar bonito o que ela fez, não é pegar a culpa para ti. Entenda que eu tô falando responsabilidade e não culpa. Vai ter um dia que eu vou só falar sobre a diferença entre as duas coisas, que é muito importante a gente ter isso em mente. Mas, por enquanto, a gente assumir a nossa parcela de responsabilidade é diferente da gente assumir a culpa. Tá? Então, quando tu perdoou alguém, não quer dizer que tu achou bonito o que ela fez, não quer dizer que aquela pessoa pode viver, Fá, continue fazendo isso, eu tenho que ficar aceitando, não. Não quer dizer que tu tem que conviver com aquela pessoa, não quer dizer que tu não possa dar limites para aquela pessoa e nem achar ruim
ter uma pessoa como aquela na tua vida, por exemplo. Tu pode fazer tudo isso, só que não com ódio, não com raiva, e sim com aceitação e compaixão, que é o perdão. Quando a gente aceita que a gente atraiu aquilo para nós, a gente perdoa a gente mesmo e ao outro, e aí aquilo nunca mais acontece com a gente, mesmo que seja uma pessoa que a gente tem que conviver, por exemplo, pai e mãe, né, filhos, marido, que a gente convive, a gente tem que estender o nosso perdão pro nosso marido quase todo dia, ou pros nossos filhos, ou pros nossos pais, sempre também, porque são as pessoas que a gente mais convive, que são as pessoas que a gente mais coloca culpa em qualquer mínima coisa que faça, tá? Então, não quer dizer que eu não vou dar limites pra pessoa, que eu tenho que aceitar aquele ato. Por exemplo, um marido que é super grosso comigo, e eu fico com raiva da pessoa e eu não consigo perdoar ela. O perdão seria o quê? Eu vou dar o meu limite, eu tenho a minha responsabilidade. Por que ele é grosso comigo? Porque eu deixo. Porque eu, de alguma forma, pelas minhas dores emocionais, eu permito isso. Então, eu vou ter que curar as minhas dores emocionais, fazer terapia, mudar minhas crenças, entender como que eu posso atuar, agir de forma diferente nessa situação, e eu vou perdoar ele e vou posicionar ele. Tipo, comigo tu não faz mais isso. E a pessoa vai te respeitar. É sempre assim. O teu pai e a tua mãe e os teus filhos agiram contigo da mesma forma sempre. Se tu mudar, se tu aprender o aprendizado que é preciso ali, né? Se tu fizer uma modificação nos teus comportamentos, a outra pessoa muda contigo, porque ela só está reagindo à energia que tu estás emanando. Quando tu muda a energia que está emanando, a pessoa, ela pode continuar com aquela mesma característica dela, tipo uma mãe controladora. Ela vai continuar sendo controladora com outras pessoas, contigo não, tá? Porque tu não vai mais ser controlável. Então, ela vai continuar fazendo a mesma coisa com outras pessoas e contigo não. Assim tu desata. Então, isso é perdoar, é desatar, é desconectar essa situação negativa entre as pessoas. Não quer dizer que tu não vai posicionar aquela mãe, que digamos é muito controladora, se mete mais de muito na tua vida, por exemplo. Não quer dizer que tu não vai posicionar aquela mãe e vai falar pra ela, olha, não, isso não, até aqui, esse é o meu limite. Inclusive tu vai, isso é uma das atitudes que a gente tem que aprender, a dar posicionamento pros outros, a dar limite pros outros sem não amar os outros. Isso não quer dizer que a gente não ama aquela mãe, a gente não ama aquele filho, aquele marido. Dar limites é amor. Vocês fizerem terapia comigo, vocês vão entender isso. Dar limites é amar o outro. É a maior demonstração de amor que existe. E quando a gente dá esses limites, a gente consegue perdoar o outro, porque a gente entende que ele não consegue ferir a nossa vida. Quem fere é nós. Nós somos os únicos algozes que realmente permitimos, né, que os outros fazem algo conosco. Então a nossa parcela de responsabilidade tá aí, e também entender que perdão não é isso, não é falar, ai que bonito que você fez, isso aí não me importa, ai eu te perdoo, continue fazendo, que eu vou sempre desculpar isso. Não é, é diferente, entenderam? Não sei se vocês conseguiram pescar a diferença disso. Eu acho que é por causa dessa crença de que perdoar é aceitar tudo que o outro faça pra ti, que a gente tem muita dificuldade de perdoar, ou que perdoar é algo que, nossa, eu vou tirar toda a responsabilidade do outro sobre aquele ato. Então não é isso. Ele vai ficar com a responsabilidade dele, mas aquilo não te afeta mais, tá? Então essa crença é bem importante. E a terceira crença, que eu acho que ajuda muito a gente perdoar outras pessoas, é a seguinte: todo mundo que faz o outro sofrer é uma pessoa que sofre, por pior que ela seja. Quanto mais pior é feio, né? Sei lá, quanto pior, nem sei se existe essa palavra. Cada vez mais pior que a pessoa for, mais ela sofre. Quanto mais ruim ela for, mais ela sofre. Porque quem é feliz não faz ninguém sofrer. Olhem pelo exemplo da vida de vocês. Que quando vocês estão felizes, estão alegres, estão satisfeitos, estão se sentindo dentro da sua satisfação pessoal, realização pessoal, vocês não falam grosso com ninguém, aceita tudo dos outros, não é? A gente fica paz e amor, aceita tudo das pessoas, deixa a pessoa lá, deixa ela fazer como ela quiser, deixa ela falar o que ela quiser, não critica, não briga, não revida. Quando tu tá brabo, quando tu já tá com teu calo pisado e alguém fala uma vírgula pra ti, tu explode. Então, esse é um jeito bem fácil da gente perceber que todo mundo que faz a gente sofrer é uma pessoa muito sofrida, é uma pessoa muito dolorida. Ninguém que faz a gente sofrer é feliz. Então, entender que a pessoa está só expressando a dor dela através do contato com a gente ajuda muito. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela é mandona, ela te restringe as liberdades, é porque ela tem muito medo de te perder.
Muito medo. O medo é tão grande que te controla ela e ela é obrigada e ela fica mandando em ti. Isso não quer dizer que tu vai te submeter a isso aí, porque senão tu não tá te amando, né? Mas te ajuda a trazer perdão, tá? Principalmente nos relacionamentos tóxicos, que é difícil ter perdão. A gente identifica um relacionamento tóxico, fica com raiva da pessoa, né? E como que eu vou perdoar? Ela agiu de acordo com a dor dela. E isso, de novo, voltando, né? O perdão não quer dizer que eu aceito aquilo ali. Eu vou dar os limites, eu vou me afastar da pessoa, só que eu não vou ficar com raiva dela, porque eu entendo que ela agiu pelas dores. Toda vez que alguém fizer alguma coisa de ruim pra ti, ela tem um medo tão grande. Por exemplo, medo, quem rouba, quem passa a perna financeiramente no outro, aquela pessoa não faz pra te ferrar. Pode ser que ela não saiba, mas ela tem um medo tão grande de não ter dinheiro, que ela fica, ó, com o olho bem grande, e ela tem tanto medo de perder o dinheiro dela, que ela fica fazendo todas as artimanhas pra se dar bem, por exemplo. Sabe aquela pessoa que quer sempre se dar bem? É uma pessoa que, na verdade, tem muito medo de perder o poder, porque ela acha que ela vai ser pisada. Ela tem muito medo de perder o dinheiro, porque ela acha que ela vai ficar incapaz. Então, quando a pessoa tem muito medo, tem uma dor muito forte, ela acaba prejudicando o outro. Tanto nas relações quanto no financeiro, isso é verdade. E tu também pode perceber que quando tu tens medo de não ter dinheiro, o que tu tens? Dívida, às vezes. Pega o dinheiro do banco, ou pega o dinheiro das pessoas, ou compra coisas e não paga. Isso é uma forma de desonestidade. Muita gente tem raiva do outro. Quem tem cliente aqui? Quando o cliente não paga, não dá raiva? Não dá raiva, a gente tem que aprender a perdoar essa pessoa também, né? Porque se eu tô atraindo pra mim clientes que não pagam, é porque eu também tenho algo ali dentro de mim. Então entendam que quando tu não paga, quando tu faz dívida, tu também tem muito medo de ficar sem dinheiro. Tu tem muito medo de ficar sem dinheiro, então tu acaba também atrasando as tuas contas, pode ter certeza. Se tu tem cliente que não te paga, tu também atrasa, também faz dívida, também não coloca honrar o compromisso com o outro de alguma forma em primeiro lugar. Então olha só, todas as crenças aqui, ó. Quem paga tudo bem certinho também tem crença de traição, tá? Quem faz questão, sabe aquela pessoa super exagerada? Também tem crença negativa de que se eu não receber o dinheiro eu sou uma pessoa ruim, se eu não pagar todo em dia eu sou uma pessoa ruim. Entenda que é um equilíbrio. Se eu vou muito para um lado, ou seja, eu não ligo para ninguém, eu pago quando eu quiser, ou se eu vou muito pro outro lado, eu não posso errar nenhum dia, eu anoto tudo bem anotadinho, faz tudo bem certinho. Os dois são um desequilíbrio na energia, porque quando eu sei que eu pago, quando eu sei que eu sou honesta, quando eu sei que eu não sou exagerada para nenhum dos dois lados. Eu faço direito sem me incomodar. Eu faço aquilo sem me estressar, sem planejar, sem me preocupar, sem ser tudo controladinho. Sabe quando eu controlo, eu estou me controlando para fazer o certo? Porque lá dentro tem alguma coisa errada, tá? Então, os dois extremos são a mesma dor. Então, às vezes também as pessoas têm dificuldade de entender essa regra do espelho, né? Porque às vezes não é na situação do dinheiro que a gente faz errado com o outro, é em outra situação. Então a gente tem que identificar por que eu tô atraindo essa energia, por exemplo, de clientes que não me pagam, tá? De clientes que não pagam correto pra mim. E a Márcia, tu já sabe o que é, Márcia. A Márcia tá falando aqui que paga certinho, mas os clientes não pagam ela, mas ela já sabe por que os clientes não pagam ela. Não é porque ela não paga os outros. É outra frequência, é outra energia aí. É um outro motivo. Então tem um motivo de por quê. Entendem? A gente, por exemplo, quando não se prioriza, o cliente também não me prioriza, né? E aí pode ser que tu perca a energia do dinheiro ali. O cliente prefere pagar outra conta e deixar tu pra depois, tá? Então, tem várias coisas, cada um tem a sua questão para trabalhar. Isso aí a gente só consegue ver na terapia individual, que daí a gente consegue... E aí a gente consegue ver realmente qual que é a questão tua, específica, para te poder trocar. E aí muda aquela situação. Só que é claro, a pessoa tem que fazer a parte dela. Se tu não trocar a tua parte, o outro também não vai. A energia não. A gente eleva a frequência, faz todos os movimentos, libera as dores. Só que a pessoa tem que trocar isso. Vanessa, acho que as pessoas fazem isso comigo. Não entendi, Vanessa. De não te priorizar? Pode ser. Mas, Vanessa, tu prioriza? Tu paga tudo em dia sem atrasar? Pensa isso. Tu não tem dívida nenhuma? Então,
Então, pensem nisso, gente, porque normalmente as pessoas que se importam demais com os clientes que não pagam, elas também têm a tendência a não priorizar o outro, não priorizar o pagamento das suas contas. Por quê? Porque tem medo de ficar sem dinheiro. Então o teu cliente ele também tem esse medo. Às vezes ele tem o dinheiro, mas ele tem muito medo. Meu Deus, se eu pagar ela, eu vou ficar sem nada na minha conta. Eu tenho só o dinheiro para pagar aquela pessoa. Eu vou ficar sem nada na minha conta. E aí ele não te paga. Ah, isso quer dizer que eu tenho que aceitar? Não. Quer dizer que a gente tem que colocar limites. A gente tem que curar isso em nós, aprender a colocar os limites para não atrair mais pessoas assim. Tá? Vanessa, tem crença sobre dinheiro aí, não é o outro. A culpa nunca é do outro, tá? A responsabilidade por tu não conseguir pagar tuas contas em dia não é do outro. Tem crenças que tem que ressignificar aí. Vem fazer terapia individual, que a gente trabalha bem certinho a tua relação com o dinheiro. Porque existem 3 relações, né? A crença sobre nós mesmas, crença sobre o dinheiro e as crenças relacionais. A gente tem que trabalhar essas 3 coisas, tá? Para isso. Mexi num vespeiro, né? Do cliente. Ninguém quer saber. Olha só, gente, a dificuldade é a gente perdoar. Ninguém quer assumir a sua parcela de responsabilidade, mas eu tô dizendo pra vocês que é 100% assertiva essa regra, tá? 100% assertivo a regra de que nós temos a nossa responsabilidade dessas atitudes ruins e negativas que acontecem com a gente. Não é nossa culpa, mas a gente tá atraindo de alguma forma. E se vocês querem parar de repetir padrões ou parar de ter pessoas que repetem padrões negativos, a gente tem que entender qual que é o teu padrão para te poder trocar isso. E isso aí só consigo ver na terapia individual, porque é onde eu vou conversar contigo, fazer uma anamnese, investigar os motivos energeticamente e conversando para te mostrar qual é o padrão que tá atraindo aquilo lá, e aí tu vai poder ter uma escolha se tu queres mudar ou não, porque tem gente que escolhe não mudar, tá? Tem gente que já fez terapia comigo, já enxergou aquele padrão e existe algo de bom pra ela manter aquilo e ela não consegue mudar, ela não quer mudar. Então, mas tu vai ter a faca e o queijo na mão pra fazer isso, tá? Essas coisas do dinheiro vamos deixar pra conversar num outro dia. Vocês vão ver o que eu vou abrir no final desse trabalho aqui. E a gente vai falar bastante sobre dinheiro. Então tá, gente. Eu acho que essas 3 crenças juntas, a gente consegue já trazer um novo olhar para conseguir perdoar o outro. Só que percebam como é difícil a gente interiorizar, principalmente essa crença da responsabilidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que agora eu vou ativar uma pulguinha atrás da orelha. Quem não se responsabiliza não prospera. A nossa prosperidade é diretamente proporcional à responsabilidade que a gente assume pela nossa vida. E isso é assumir responsabilidade pela tua parcela daquilo que tu estás atraindo. Não a culpa, a responsabilidade. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender, cara, eu tenho uma parcela de responsabilidade nas situações ruins que me acontecem, entendam que se vocês não aceitarem, não conseguirem entender isso, não vai ter prosperidade. A prosperidade ela é diretamente proporcional ao quanto a gente se responsabiliza em todas as áreas da nossa vida. Financeira, emocional, mental, tudo. Pelo que a gente cria, pelo que a gente está vivendo, tá? Ninguém manda em nós. Ninguém tem o poder de nos restringir, mas a gente acha que tem. A gente dá esse poder para as outras pessoas. Então, trabalhar essas crenças vai nos libertar e também vai trazer a prosperidade. Quanto mais a gente consegue se responsabilizar, mais próspero a gente é. Tem uma frase que todos você já deve ter escutado, que é: sem liberdade emocional não existe liberdade financeira. É isso, a liberdade emocional. É entender que o outro não tem nenhum papel importante de restringir a minha vida. Ele não consegue se eu não deixar. Só que a gente tem muita dificuldade de aceitar essa crença porque a gente não quer se responsabilizar. Olha, só que quem não quer se responsabilizar tá dizendo assim: eu não quero ganhar dinheiro. É a mesma coisa. Eu não quero me responsabilizar, eu prefiro botar a culpa no outro. Então tá bom, pode continuar colocando, mas não vai conseguir prosperar. Isso não falha. Todo mundo que prospera entendeu a responsabilidade aonde que vai. E não é responsabilidade sobre a vida do outro. É só a nossa. E também isso tem que ficar bem claro. Eu só assumo a minha parcela de responsabilidade. Eu não assumo a responsabilidade pela vida de ninguém.
Quando eu assumo a responsabilidade pela vida do outro, eu tô tirando a responsabilidade dele e eu estou botando aquela pessoa na escassez. Porque se ela não conseguir se responsabilizar pela vida dela, ela também não vai prosperar. Então a gente pensa que tá ajudando, mas eu tenho super forte essa crença dentro de mim. Eu explico bastante isso nos meus atendimentos. Quem tá fazendo atendimento comigo, eu falo sempre sobre essa questão da gente pegar a responsabilidade do outro pra nós, como a gente tá prejudicando, na verdade, o outro em vez de ajudar. Mas isso é um outro assunto. Em outro dia a gente conversa. Pessoal, sobre o assunto de hoje, a crença de perdoar o outro. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre sobre perdão, que é o nosso tema? Vamos deixar o dinheiro para outro dia? E por que vocês não conseguem perdoar alguém? Tentem respirar fundo e pensar em alguém que vocês não conseguem perdoar nesse momento e por que eu não consigo perdoar essa pessoa? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. E quem está assistindo no YouTube pode colocar nos comentários, que eu respondo depois, ou no vídeo, no próximo dia, ou respondo aqui escrito para vocês embaixo. Tá? E a gente tem que perceber que às vezes o perdão é uma não aceitação, tá disfarçado, tá? Tipo, eu fico com raiva, eu não tenho raiva da pessoa, eu não fico brava com ela, mas eu não aceito o que ela faz. O marido, a gente bem fácil de perceber, né? Eu não perdoo o meu marido porque ele nunca coloca a toalha no lugar certo. Né? Então, aí também precisa existir um perdão, né? Que dentro dos relacionamentos ele é essencial. Se a gente nutrir aquela raivinha interna do marido para sempre, uma hora vai explodir aquilo de alguma forma, né? Então isso aí também é perdoar. Bom, já falamos demais, né, gente? Agora que eu vi, já passou bastante tempo. Já se estendemos do perdão pro dinheiro. Quando não lembro dos traumas de criança? Olha, quando a infância foi dolorida para a criança, e não quer dizer que ela teve traumas grandes, mas que a criança percebeu, para mim, por exemplo, eu me lembro hoje fazendo terapia, que meus pais, eles brigavam muito por causa de dinheiro. E eles nem eram pobres, nada, eles conseguiam ter tudo. Meu pai tinha carro, cara, tudo normal, tá? A gente era uma classe média até alta, pensando bem, né? Só que eles brigavam muito por dinheiro. E eu, na minha infância, aquilo me doía demais. Eu sentia que eu era um estorvo. Que eu tava ali com uma pessoa a mais pra comer na casa. Então eu tinha muito sofrimento por causa disso. Entende? O sofrimento vem da pessoa, por causa das histórias e vivências de vidas passadas, tá? Então pra mim foi dolorido. Quem sentiu a infância de forma muito dolorida, geralmente tem a tendência a não lembrar de muitos detalhes da infância, tá? De quando foi bem criança. Para identificar os traumas da criança ferida, só na sessão individual, gente. São traumas e feridas que tu tem ali bem, bem escondidinhas. Então, senão a gente não consegue trabalhar isso, tá? Mas se tu assistiu o vídeo lá da criança ferida e te identificou com as consequências, todo mundo tem, né? Mas tem gente que tem mais. Não tenho raiva da minha mãe, mas não aceito o que ela faz. Então, não perdoa, tá? Não aceita, não perdoa. Eu não aceito, eu não perdoo. Porque a aceitação é o primeiro passo pro perdão. A gente aceita e depois a gente perdoa. Fazendo essa relação, é mais fácil saber que não perdoei. Ah, tá. É isso? Tá. Então, gente, vamos lá perdoar agora, né? Porque agora a gente já tomou consciência, já tá trocando umas crenças, já tá entendendo, estamos aí numa egrégora onde todo mundo tá fazendo esse mesmo movimento. Vamos jogar tudo pra fora. Gente, se sintam merecedores de receber esse tratamento e de liberar todas essas culpas, de perdoar a si mesmas essa galera toda. Porque o que trava o nosso processo é, às vezes, a gente não se sente tão merecedor assim. Se sintam, se vocês estão aqui é porque vocês têm mérito e merecimento para isso. Senão vocês não estavam aqui fazendo esse processo de 21 dias. Então vamos jogar aí tudo para fora. Vamos lá. Vamos abrir a mesa. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, hora e local. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Proteção. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado
Um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a cavidade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, hora e local, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e o arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Eu quero falar uma coisa aqui sobre a aceitação, que eu falei, né? A pessoa falou aqui, ó, eu não tenho mais raiva da minha mãe, mas eu não aceito o que ela faça. A aceitação que eu falei, quem não aceita não perdoou, né? Mas a aceitação é diferente do conformismo. Quando a gente aceita, a gente entende, eu não posso mudar aquela pessoa, né? Ela tem o direito de agir como ela quiser, por pior que ela seja, ela que escolheu, o problema é dela, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu posso me blindar não sendo mais atingível por aquela pessoa, eu não dependo daquela pessoa mudar para eu ficar bem, não. Então a aceitação ela tem o direito de ser como ela quiser, e eu não tenho nem direito de ficar raiva, nem direito de me incomodar com ela, e nem eu consigo dar os meus limites, eu entendo que ela não tem nada a ver comigo, que o processo dela não tem nada a ver comigo. E conformismo é o quê? Eu não consigo ganhar dela, então eu vou aceitar e vou me ferrar assim a vida inteira. Ou eu vou perdoar, né? Eu vou desculpar ela, que pra mim é diferente de perdoar e desculpar. Eu vou desculpar ela e vou continuar aceitando aquilo que ela faz. Entenderam que a aceitação que eu falo é diferente do conformismo? O conformismo é tóxico. Quando a gente vê que precisa mudar uma situação, a gente tem que mudar a situação e depende de nós. Agora, a aceitação é a gente entender que o outro a gente não pode mudar. A aceitação é quando a gente entende que tem coisas na vida que eu não controlo e eu tenho que aceitar essas coisas que eu não controlo. Tá? Então tem uma diferença aí. Vamos fazer a nossa oração do perdão, né? A gente faz aqui a oração do perdão próprio, aos outros e a todas as situações. E cada um vai receber a energia dentro daquilo que precisa perdoar. Se é a si mesmo, se é o outro. Tá? E vocês vão ver que vai desatando os nós. Quando a gente perdoa, desconecta. Sabe aquela pessoa que sempre volta na tua vida? De vez em quando volta. Aquilo ali não teve perdão ainda, não teve desconexão. Um ex que sempre volta, daí tu vai naquele rolo de novo, e aí termina, depois vem, rola. Tu não aprendeu o que tinha que aprender com aquela situação e não conseguiu desconectar de vez ainda, tá? Então, o perdão sempre traz melhoria nas relações interpessoais. Vamos lá, respirar fundo, relaxar e vamos fazer então a nossa intenção de hoje. Eu peço perdão a mim por tudo que eu possa ter causado consciente e inconscientemente de negativo a mim e as outras pessoas e coisas que fizeram ou fazem parte em todas as áreas da minha vida, nesta vivências passadas, paralelas e simultâneas. Perdão por pensamentos, palavras ou atos de injúria, rejeição, ódio, abandono, cobiça, apego, traição de todas as formas, humilhações, julgamentos inadequados e atos contra a minha vida e de outros, de todos os gêneros e formas. Nesse momento, peço a graça de ter compaixão pelos que eu preciso perdoar em todas as dimensões do meu ser, em passado, presente e futuro, trazendo também com isso a cura
para os meus campos físico, mental, emocional e espiritual, me deixando livre para acessar o meu eu superior e assim manifestar o amor divino. Eu peço agora para que essas energias negativas que eu carregava sejam enviadas no plano astral para tratamento nos templos da compaixão, da chama violeta e bem-amada Kuan-Yin, para serem tratados e regenerados. Assim seja, assim é, assim será. Aqui fala assim: perdão por pensamentos, palavras ou atos. Os pensamentos que fala aqui são os pensamentos intencionais, tá, gente? Porque a gente não controla os pensamentos subconscientes, a gente consegue reprogramar nossa mente, isso sim, para mudar eles com o tempo. Mas se eu falei aqui, se eu pensei algo ruim de alguém, aleatório, mas eu não dou força para aquele pensamento, tá tudo certo, eu tô mudando ele já. Tá? O perdão por pensamento é quando a gente fica, ai, eu tenho um ódio daquela pessoa. Sabe quando eu quero? Que raiva que eu tenho daquela pessoa? Aquela pessoa é uma pessoa horrível. Ou quando a gente se pega forçando e conscientemente pensando algo de mal daquela pessoa, tá? Então, só pra falar isso aí, porque senão a gente vai começar a se culpar pelos pensamentos negativos que a gente tem, gente, é impossível. A gente capta o pensamento até das pessoas à nossa volta, no nosso campo, né? Então, é um processo muito de limpeza mental aí que a gente vai fazendo para trazer pensamentos mais salutares para nós, mas nesse processo a gente vai ficar a vida inteira se conectando com pensamento negativo. É impossível não ter pensamento negativo nunca. Só que a gente pode escolher não dar força para esses pensamentos. E aí eles entram e saem e vão embora e não voltam. E não fica voltando toda hora, tá? Esse é um outro assunto, mas só para pontuar aqui. Então vamos lá. Ferramentas. Tá no meio dos dois. Ah, agora foi. Desconexão da Matrix, né? Porque os medos, comparações e todas essas crenças que a gente tem sobre perdão, por exemplo, que são crenças negativas, a gente aprende na sociedade, porque, né, ninguém sabe perdoar. É difícil as pessoas conseguirem, né? E é por isso que a gente está aqui fazendo esse movimento. Então, desconectando essas crenças e condicionamentos sociais. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, pai e mãe, ativando a luz do hipercubo na minha consciência e na consciência de todo mundo que eu estou atendendo. Iluminando o nosso hipotálamo, nos conectando com a Catriel, desligando a matrix da Via Láctea, deixando fluir a nossa consciência em nossa alma. Organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Trabalha aí na reprogramação celular dessas memórias, desses condicionamentos. Ferramentas. Olha só, foi pro fluxo, hein? Foi só essa ferramenta por hoje. Entendem que cada dia vai sair um negocinho aqui, porque daí a gente vai fazendo uns insights e vai abrindo o nosso campo para outros, tá? Por isso que a gente faz os 21 dias. Vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino, entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito sob a luz crítica, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vamos alinhar os chakras, ativar a nossa atualização de DNA. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos interno e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal e os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Fechar a mesa.
ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo e molécula do corpo físico de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local da mesa multidimensional arturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Gratidão, irmãos, por mais esse momento de cura e transformação. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje ou quer perguntar alguma coisa sobre perdão? Alguém quer contar alguma coisa que teve de insight aí durante esses 4 dias? Anotem para trazer aqui para nós, quando vocês estiverem. Eu tô percebendo várias coisas em mim que eu me cobrava e que não tinha lógica me cobrar. Sabe quando eu nem percebia, quando a gente faz e nem percebe? Eu tô percebendo isso. Esse é o meu relato. Todos os dias eu percebo, meu Deus, eu me cobrava nisso, nem tava percebendo que isso aí eu me cobrava. Sabe? Eu comecei a ter vários insights e percepções. Isso também é resultado aqui do trabalho. De tu começar a perceber pessoas que tu precisa perdoar. Ou coisas que tu precisa perdoar em ti mesmo. Porque essa clareza é o primeiro passo pra gente oferecer o perdão, né? Quando a gente, ignora, a gente não sabe que precisa trabalhar aquilo, né? Então a maneira de perdoar é aceitar que aquilo é do outro e não seu. Sim, isso seria maravilhoso se a gente não conseguir levar, se a gente fosse capaz de não levar mais nada pro pessoal do que o outro faz com a gente, nós nunca mais nem culparíamos, a gente não teria mais nem que perdoar ninguém. Porque o perdão chega uma hora que ele é até desnecessário, a gente não vai culpar mais ninguém, mas é isso mesmo, Vanessa. É aceitar que aquilo é do outro e não é nosso, aquilo que ele tá fazendo, né? É difícil. Parei de me cobrar enquanto terapeuta. É isso aí. Quanto menos a gente se cobra. Só que percebam, gente, o sentimento é que vale, tá? Não é parei de me cobrar mentalmente. Se tu se sente cobrada, se tu se cobra emocionalmente, tipo, a pessoa não fez o que eu queria, eu me sinto mal, me sinto rejeitada, tenho vergonha de oferecer o meu trabalho, tenho vergonha de vender, tenho vergonha de falar, cuidado, tu não te perdoou. Tu não parou de te cobrar. Tu só não tá mais fazendo isso mentalmente, mas as crenças estão lá ainda. Isso, não levar nada pro pessoal. É isso. Só que a gente só consegue não levar nada pro pessoal quando a gente entende bem essas crenças que eu falei ali. Quando a gente entende a nossa parcela de responsabilidade daquilo ali. E quando a gente entende que o outro é realmente isso. Ele é o outro. E ele faz porque ele sofre, não porque ele quer que a gente sofra. É bizarro isso, né? Mães, por exemplo, a Vanessa falou aqui da mãe dela, né? A mãe dela deve morrer de medo de perder ela como filha, deve amar muito ela, deve ser muito dependente emocionalmente, carente emocionalmente, e é por isso que ela sufoca, né? Então a pessoa faz por causa dos medos dela, não para prejudicar a gente. Então tá, gente. Vamos finalizar aqui, vamos voltar amanhã. Criando coragem para me posicionar como terapeuta. Isso aí, eu também fiquei muito tempo criando coragem, tá, Cristiane? Não te preocupa, tudo no seu tempo. A gente tem o nosso momento de ir trabalhando, de ir processando, de ir integrando os aprendizados, de ir aprendendo a se posicionar, qual vai ser a minha ideia, é normal, tá? A gente tem que dar o tempo de Deus também, né? A gente tem que dar o tempo de Deus. Então tá, gente, vamos finalizando, porque já tá tarde. Amanhã a gente volta às 8 horas. Gratidão a todo mundo que tá participando aqui, que troca ideia, que traz as suas experiências e faz as perguntas aqui, adoro. E obrigada também a todos que estão participando, assistindo pelo YouTube. Deixem curtidas, gente, deixem comentários, porque isso multiplica essa entrega para outras pessoas. E o YouTube só entrega coisas que são bem vistas, digamos assim, né? Quando as pessoas curtem e comentam, aí eles distribuem para um monte de gente. Então, isso pode chegar, esse trabalho pode chegar para outras pessoas. Então, quem está assistindo pelo YouTube, curte, comenta coisa, nem que seja um coraçãozinho ali. É para colocar mesmo aquilo em movimento. Isso é uma moeda de troca para mim também, porque vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Então é isso. Vai assistir gravado, Ana Maria? Tudo bem. Mas obrigado por ter vindo aqui participar, dá um oi pelo menos.
Então tá, gente, até mais e voltamos amanhã às 8 horas da manhã. Beijão!